Sim, gente. É, boa noite. Aqui quem fala novamente é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível de introdução. É, eu estava. Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês me verem melhor. Eu estava, antes do início da gravação, comentando com vocês, porque vocês estavam perguntando sobre a Bíblia. Se a Bíblia tinha sido escrita em grego ou não. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e aramaico, que eram línguas semíticas aparentadas. E se escrevia com. Elas eram escritas com o mesmo alfabeto, né? Aquele alfabeto é, que não tinha as vogais ainda, né? E aí, por isso é que era mais fácil de você escrever alguma coisa, porque você podia escrever com o mesmo alfabeto, dava para escrever em hebraico e aramaico, e meio que dá para entender porque, mesmo as palavras não tendo as mesmas vogais, por elas as línguas serem aparentadas, dava para entender. Vocês estão entendendo? Pense assim em espanhol e português, que são aparentados, né? Aí a gente consegue ler espanhol com facilidade. Tá dando para entender? Mas tem uns trechos da Bíblia que estão em aramaico e não em hebraico. E a gente sabe que estão em aramaico e não em hebraico. Aí houve um tempo, quando a cultura helênica meio que dominou, né, o Egito, né, e o Oriente Médio, que com o avanço das conquistas de Alexandre o Grande, que a parte da Bíblia hebraica, né, foi traduzida para o grego, os 5 primeiros livros, a chamada Torá. Espera um minuto aqui. Então, olha, a Torá, às vezes, é considerada a parte mais importante da Bíblia hebraica, são os 5 primeiros livros. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma Torá bilíngue, né? Que está em hebraico, uns trechos em aramaico e do outro lado em português, né? Tá dando para entender? Mas isso aqui são os 5 primeiros livros, né? Que a gente traduz para o português como Gênesis. A gente também chama de Pentateuco, né? Aí, não, os 5 primeiros livros. Quem pode me dizer o nome dos 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso, exatamente. Aí, em hebraico, né, eles são chamados pela primeira palavra do livro. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, né? E E aí essa primeira parte, né, da Bíblia foi traduzida em Alexandria para o grego. Essa primeira parte foi traduzida para o grego. Então mas aí ficou conhecida essa tradução como Septuaginta ou Hebdomeconta, 70, né? A palavra Septuaginta é o latim para 70, Hebdomeconta é a palavra grega para 70, porque, segundo a história que se conta, né, teria sido uma tradução que teria sido feita por 70 ou 72 sábios tradutores que teriam traduzido, né, em Alexandria a Torá, os 5 primeiros livros, né, do hebraico ou aramaico para o grego koiné. Mas
a partir deste momento que você tem já uma base, todos os outros livros que vão sendo traduzidos. E o cânon grego ele acaba sendo maior do que o cânon hebraico. O cânon hebraico vai aumentando também com o passar do tempo. Vai se aumentando o número de livros em hebraico. Vai se aumentando o número de livros em hebraico, né? Então, e aí vai se traduzindo também para o grego koiné. Mas o que acontece é que o número de livros em grego acaba ultrapassando o número de livros em hebraico. Talvez porque alguns livros em hebraico tenham se perdido, né? Alguém tenha a biblioteca tenha perdido em alguma biblioteca, tenha desaparecido e a gente só sobreviveu à tradução em grego. Talvez porque tenha sido escrito o livro originalmente em grego. Vocês estão entendendo? Então você tem duas coleções. Uma coleção em hebraico e aramaico, né, que é chamada de Bíblia Hebraica, e você tem uma coleção que é chamada de Septuaginta. E elas ambas são o Antigo Testamento para a gente, né? Para os cristãos, eu quero dizer. Aí o Novo Testamento ele vai ser escrito em grego. Algumas defendem que que um dos livros tenha sido escrito em hebraico e depois traduzido para o grego, mas a maior parte é escrita em grego. Então aqui você está vendo aqui um Novo Testamento interlinear, né? Ali na estante eu também tinha um sol em grego, mas esse aqui é bonitinho porque ele é colorido, eu gosto, eu acho bonito. Então aqui você tem aqui, né, o texto em grego, tem uma tradução embaixo, tem duas traduções, a Almeida e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Esse aqui é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aqueles outros, menos a Torá, né? A Torá, acho que é a editora Sefer. Os outros dois, a Bíblia Hebraica e a Septuaginta, também são produção publicados pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aí você tem também traduções para o latim que vem depois, que a famosa de São Jerônimo, né? Chamada de Vulgata, porque não era um latim clássico, era um latim mais para o povo, né? E aí mas ela não é a última. Você continua e nem foi a primeira. Foram sendo feitas, né, traduções da Bíblia para o latim, né, durante todo, né, o cristianismo. E aí em Roma e nos lugares do Império Romano. E aí, então, por exemplo, você tem edições como essa aqui, que eu tenho, que é a Bíblia Sacra Vulgatae Editiones, que é uma edição da editora Paulus. Na verdade, nem é Paulus, é chamado de São Paulo, mas é a Paulus. E aí, essa aqui é a tradução chamada Clementina. Clementina. A editora da Sociedade Bíblica do Brasil, ela publica uma outra versão que não é a Clementina. Que eu não sei direito, eu não tenho, por isso eu não sei dizer direito como é que ela
ela foi produzida, mas essa aqui, ela tem a Clementina, ela tem uma certa, ela foi aprovada pelo Papa, né, na época, né, que era o Clementino oitavo, Clementino oitavo. Vocês conhecem? Essa daí não. Pois é. Mas aí a Vulgata, que é publicada pela editora da Sociedade Bíblica do Brasil, ela, eu acho que ela se aproxima mais da Septuaginta em alguns pontos. Essa aqui eu acho que se distancia em alguns pontos. Então, essa aqui é o Antigo e o Novo Testamento tudo junto. Então, ele traduz os livros gregos, traduz os livros em hebraico, né? E do Antigo Testamento, e também traduz, né, o Novo Testamento. Tá dando para entender como é que é essa Bíblia em latim? Aí existe mais de uma tradução para o latim. Existe a do São Jerônimo, existe essa Clementina, existe uma chamada Nova Vulgata, que é também, que eu acho que foi da época do João Paulo II, que foi ou do Bento XVI, eu não lembro direito, que foi também publicada. Você pode encontrar online no site do Vaticano. E tem sites que você pode encontrar as três vulgatas, né? Você pode encontrar a vulgata do São Jerônimo, essa Clementina e a nova vulgata, para você comparar, né, os textos. Que aí vai ter alguma variação. Tem, tem esse livro bonito, esse livro bonito aqui também, que é comemorando 200 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é uma arma, dá para bater nos bandidos. Se quiser para a igreja, usando um negócio assim poderoso para bater nos bandidos, assim, olha, use esse aqui, porque não é dourada, não é prateada, né? As folhas aqui, e isso aqui é um interlinear é, do Antigo Testamento, hebraico, aramaico, português, e do Novo Testamento, português, grego. É. Aí deve ter custado um rim, não foi, professor? O tamanho dessa bicha. Não, não, tava barato, tava barato. Tava barato. Eu tenho, porque eu tenho a mesma coisa ali em inglês, que eu paguei mais e essa aqui foi aqui foi comprada aqui no Brasil. Então saiu, não paguei em dólar, foi mais barato. Então essa aqui é bonita. Saiu também agora há pouco tempo uma tradução da da Septuaginta pela BV Books, mas ela não tem os livros chamados deuterocanônicos, que são os livros que não fazem parte do cânon protestante. Vocês sabem, né, que o cânon protestante ele aceita menos livros, também o cânon judeu também, aceita menos livros do que o cânon católico, né? Então, essa tradução da Septuaginta, ela tem menos livros do que todos os livros da Septuaginta em grego tem. Tá tudo tranquilo? Respondi a pergunta? Esse eu não comprei ainda, porque eu fiquei assim, encucado com esse negócio do tradutor não ter colocado os livros deuterocanônicos. Porque para mim tem que ter, é uma tradução da Septuaginta, tem que ter os livros deuterocanônicos também.
que o Juliano está falando, o Antigo Testamento em hebraico é reconstruído ou foi preservado? Olha, tudo foi, se você for olhar na Bíblia, pode ter sido reescrito trechos, tá entendendo? É sempre uma tentativa, a gente tem que estar sempre numa tentativa de reconstruir. E aí a gente tem assim, o que a gente usa, na verdade, são o que a gente chama de edições críticas, que comparam manuscritos diferentes e tentam achar qual seria a leitura mais original do texto. Vocês estão entendendo o que é uma edição crítica? Se vocês forem ler manuscritos antigos, eles sempre vão variar, vai ter várias variações entre eles. E vocês podem ler um manuscrito, né, também, para poder. É muito legal, né? Tem alguns manuscritos grandes, né? Tipo o Vaticanos, o Alexandrino, né? Que são manuscritos grandes. Tá dando para entender? E aí você tem sites onde eles estão escaneados e você pode visualizar eles. Sim, eles têm sites onde esses manuscritos são disponibilizados. Se você pesquisar, você encontra. Pesquisa assim, manuscritos da Bíblia, manuscritos do Novo Testamento. Aí você vai encontrar os manuscritos para você poder visualizar. Aí dá um certo trabalho, porque você às vezes tem que dar um zoom e aí esperar carregar, né, o manuscrito. Deixa eu ver se eu. Deixa eu botar aqui. Manuscrito. Vou botar Vaticano. Vamos ver se eu vejo. Codex Vaticanos, eles chamam. Bibliotec. Fora esse, tem outros sites, mas eu tô tentando abrir o Codex Vaticanos para vocês no site da Biblioteca do Vaticano. Deixa eu colocar aqui o link aqui para ver se vocês abrem no computador de vocês mais rápido. Porque no meu aqui tá demorando. Mas é isso, existem vários sites onde você pode ver, né, os manuscritos. O da Biblioteca do Vaticano é um deles, mas eu acho que é um dos mais devagar, assim, em termos de carregar. Eu acho que eu não vou carregar hoje, deixa para depois. Eu mandei o link aí para vocês darem uma olhada. Professor, dizem que a filosofia clássica se perdeu no Ocidente com a queda de Roma, sendo restaurada só posteriormente via contato com os árabes. E no Império Bizantino ela também se perdeu, dizem. Não faz muito sentido no Império Bizantino ela ter se perdido, porque ela estava bem mais próxima, né?
o que a gente teve mais foi uma diminuição no Império Ocidental, porque não tinha tanto acesso aos os textos gregos, né? Os textos gregos diminuíram, né, de número, né, na Europa. Você tinha textos gregos mais fácil né, na Grécia, no Oriente, na Turquia. Vocês estão entendendo? E os árabes, eles traduziram muito a filosofia grega para o árabe. Então, eles acabaram preservando muito da filosofia clássica. Aí o que acontece é que há um certo momento, na época, logo antes do Renascimento, que que você vai ter uma chegada de muitos textos gregos na Europa. E aí você vai, por causa de certos movimentos de guerra, né, e tudo mais, das cruzadas e tudo mais das contas, e vai ter uma redescoberta de alguns textos, né? Mas alguns textos foram preservados, eles eram preservados nos mosteiros, eles eram copiados à mão. Tá dando para compreender? O, Aí o que acontece é isso. Vai ter quando as pessoas exageram quando elas chamam a Idade Média de Era das Trevas e tudo mais. Não, não foi Era das Trevas. Havia pessoas que liam, que escreviam, né? Copiavam livros, compravam livros, só que eram pouquíssimas pessoas em relação à população total, né? E aí, depois do Renascimento, você vai começar a publicar livros impressos. E aí você vai ter um alcance muito maior, né, desses livros. Aí por isso o Renascimento, né, que a gente chama. Mas não é porque não tinha nada, era porque aumentou muito mais, né, o acesso, né, àqueles livros. Pronto. Aí, olha, eu prometo depois, eu procuro uns links dos manuscritos digitalizados para vocês verem, tá bom? E quem achar aí um site com os manuscritos legais e quiser ir lá na sala do Google, da sala de aula do Google, coloca no mural, coloca o link no mural, coloca o PDF no mural, viu, gente? É legal, pode fazer isso. Tudo não tem problema. Aí deixa eu ver aqui o que eu ia fazer. Ah, sim. Vamos começar a aula agora, já 9h30, já. Eita. Sim, eu ia falar para vocês que as diferenças entre as edições do Atenaze em inglês para o Atenaze em espanhol e italiano, ou italiano e espanhol, porque a edição em espanhol é baseada na italiana. Essa aqui é a italiana. Ela é baseada numa outra edição do Atenaze. Deixa eu ver se eu pego ali. A edição em italiano é baseada nessa edição aqui do Atenaze, da capa cinza. Ela é como se fosse a primeira, só que não é a primeira, porque o Atenaze de verdade ele era uma apostila, né? Na primeira edição ele era uma apostila publicada por um professor de grego. Essa aqui acho que é a primeira edição em livro mesmo, né? Por editora. Então, aí eu comprei há pouco tempo, só para poder comparar. E aí eu uso mesmo a versão da terceira edição. Durante muito tempo a gente usou a segunda edição que você encontra online, né, em PDF, muito fácil, a segunda edição. Aí o que acontece?
A edição italiana ela acrescenta alguns recursos didáticos, né, como essas figuras, essas informações que aparecem na margem da página, que são importantes. Ela tenta ensinar você de uma maneira mais indutiva, mais imersiva, imitando o método do Eusberg, do livro Língua Latina per se Illustrata. Vocês estão entendendo? Já ouviram falar? O Rossano já ouviu falar. Então, o Montella, que é o autor, né, assim, que vai modificar, né, para poder criar, né, essa versão, ele vai acrescentar esses recursos. Ele também vai escrever alguns textos a mais. Ele vai ficando cada capítulo ele acrescenta um texto a mais. E esses textos, depois, a terceira edição, ela aproveitou no workbook. O que é o workbook? O workbook é um caderno de exercícios. Vocês têm o workbook na sala do Google. Então, esses textos a mais que tem aqui em cada capítulo, você encontra no workbook. Às vezes, o workbook modifica alguma palavra, mas você encontra esses textos a mais que a edição italiana coloca no meio dos capítulos no workbook. Tudo bem? Aí, continuando. Vamos ler aqui o texto, esse texto aqui. Quem pode ler para mim esse texto aqui? E aí ver se você já pegou o vocabulário, já consegue entender? Quem pode ler para mim? Eu estava falando que a edição italiana, né, do Montella, ele acrescenta textos a mais em cada capítulo. E você pode encontrar esses mesmos textos na terceira edição, só que no workbook, no caderno de exercícios. Eu estava mostrando o workbook aqui, para lembrar o que é o workbook. Aí eu perguntei se alguém poderia. Aí esse aqui, Rooikos, esse texto aqui que está aparecendo na apresentação, é um desses textos a mais, que se você pegar o workbook e ir lá para a página 5, ele aparece. Aqui. Vocês estão entendendo? Aí, agora, eu queria pedir para você, alguém ler o texto Rooikos. Quem pode ler o texto Rooikos? Miriam, você quer ler? Ô, professor, eu queria perguntar se eu for comprar a segunda edição, é melhor que a terceira ou melhor comprar a terceira edição em livro físico? Não, o problema da segunda edição, a segunda edição você fala aquela cinza ou você fala um que é mais colorido? É porque você disse que a terceira edição ela tem uns textos a mais, né? E estes textos a mais a gente tem acesso a eles aí pela sala, né? E eu já estou fazendo uma listinha de livros aí para ir adquirindo, para poder me dedicar mais ao grego, né? No 8º período de teologia, então eu tenho andado bem apertado com o TCC. Mas Não, eu olha, tudo depende. Tudo, qual que é o seu... tudo depende de qual é a língua que você domina, sabe? Se você domina, né, o inglês,
tanto faz comprar a segunda edição ou a terceira edição ou até a primeira edição. Entende? Eu estou fazendo simultaneamente ao grego e italiano. Então talvez fosse interessante para você comprar a versão italiana, se você pudesse. Isso, eu pensei nisso. Pois é, Isso. se você pudesse. Eu consigo achar ela. Eu não encontrei dela para comprar nas livrarias online comuns. Eu ia até te pedir uma indicação aonde que eu consigo. Aqui no Brasil é uma escola que vende, escola clássica, parece o nome do povo, sabe? Eles têm uma editora também, mas eu acho que é mais fácil você encontrar importando da Itália, né? Tá entendendo? Procurar porque aqui realmente é difícil. Aqui realmente eu não tenho. Eu tenho os PDFs aí, mas eu não tenho a versão italiana, sabe? Foi mais fácil para mim comprar essas ali em inglês, porque mas mas isso varia. Às vezes é porque eu não lembro também agora de cabeça o nome da editora que às vezes vende. A editora que às vezes vende é a mesma que publica aquele inglês pelo método natural. Como é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Cadê? O pior é que eles nem colocam no. Eles colocaram vernácula. Vernácula? Cadê aqui? Não é vernácula o nome deles. É Instituto Cultural Hugo São Vitor. Esse povo que às vezes vende ele. Mas eu acho que eles devem fazer poucas tiragens, né? Mas às vezes eles têm, né? Eles vendem. Entendi. Eu arrumei, foi uma confusão para mim. Não, arrumou não. Eu já estava fazendo italiano e entrei no curso. Eu falei assim, vou juntar as duas coisas. Você pode pegar o PDF. Tá bom? Pega o PDF e dê uma lida para poder ver se lhe ajuda, tá bom? Positivo. Farei isso. Eu tenho tentado, tenho esforçado. É bastante coisa para estudar. Se você for imprimir, não imprima as 529 páginas de uma vez, porque senão você vai ficar com a apostila pesadona assim para bater nos bandidos. Imprima os capítulos, tá entendendo? Imprima aos poucos, né? Isso. Positivo. É uma boa ideia. Eu tô estudando muito, né, TCC agora, então um pouquinho, muito estudo junto, né, mas eu formo agora, vai ficar mais tranquilo para dedicar. Sim, mas você pode pronunciar, assim, o texto aqui para mim? Posso arriscar, professor? Vai lá. Peraí, só um instantinho, bebê. Só um instantinho que o bebê tá aqui. Uhum. Deixa eu falar só um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Só um pouquinho, você me dá o suco? Espera aí que eu vou pegar o suco para você. O professor, eu estou com dificuldade nas letras maiúsculas, tá? Oikos? Oikos. Seria esse o título? Oikos. Oikos. Oikos.
microsestin, alakalos, ro anthropos, onton, oikon, filei. Agro seria isso? Você pode pronunciar Agro, agro ou agrói. Agroi rouporos, Ponos. ponos calepos estin, kai ro Não, Aicaiópolis, Dicaiópolis, aí, Malá, Canei, Camnei, Micros, Garestin, Roagros, Macros de Oponos, Captei, Garton, Agron, Ro, Anthropos, Kai, Ponei, Polum, Você me dá essa eu agarrei, professor. X. Não tem som, não tem som de X. Não tem som. Tem um som Não, de K aspirado. Então é crono. Isso. Seria crono. Ento oiko de Ai, professor, agarrei. Tá terminando. Peraí, bebê. Vai lá com a vovó. Vai lá com a vovó, para a vovó ler. Isso. É o neném tá aqui. Ento oiko de Isso aqui é ré. Eu esqueci o nome da letra, né? Que parece um X, eu garro nela. Eu peguei algumas palavras com ela para tentar destravar, mas. Se você não conseguir ajuda com fazer, faz como se fosse um K. Se você não conseguir. Resukadze. Resukadze. Repete, por favor. Resukadze. Isso. Kai onketi ponei. Ou keti ponei. Ento oiko on rou Dicaiópolis caipei. Cairei. Isso. Cairei. Não. Cairei. Isso. Cairei. Dicaiópolis cairei. Isso. Muito bem. Sua leitura foi boa. O bebê atrapalhou, mas você conseguiu. Então, esse texto aqui, ele não faz parte da história principal. Ele é um texto extra. Então, o que ele diz? Ele diz assim: Rooikos, a casa. Rooikos microsestin. É assim, a primeira aluna lê, parabéns. Rooikos microsestin. Micros, todo mundo sabe o que é micros? Micros. Pequeno. Isso, então, rooikos é pequeno. A casa é pequena. Alá, kalos. Alá, kalos. Alá é porém, mais. Porém, bela, boa. A casa é pequena, mais bela, mais boa. Roantropos,
Tonoikon Philei, Philei. O homem, o indivíduo, né? Ele, então, ele Philei, ele ama Tonoikon, a casa, a sua casa, você pode dizer. Enagroi, entoiagroi, está aqui no dativo, ó. Toiagroi, no campo. Roponos, o trabalho. Kalepos, difícil, duro. Estin, no campo, o trabalho é difícil. Kai e Ro, o de Caiópolis, o de Ceópolis, Aei, sempre, Mala Kamnei, muito fica cansado, Kamnei. O de Ceópolis sempre fica muito cansado. Micros, gar, pequeno, pois, estin, roagros, pequeno pois, o campo, pois o campo é pequeno. Macros, longo, né, grande, né, de roponos. Esse de, às vezes é um i, às vezes é um mais. Mas o trabalho é longo, é grande. Roponos, o trabalho, a labuta, a pena é longa, é grande. Scaptei, cava, está cavando. Gar, pois, tonagron, roantropos, pois o homem, pois o indivíduo está cavando o campo. Cai e ponei e trabalha polun chronon, durante muito tempo. Polun chronon, durante muito tempo. En toi oikoi. Aí aqui no dativo de novo, com a preposição em, na casa, dentro da casa, dentro da casa, resukadze, ele descansa, ele fica quieto. Cai e o que te ponei, e não mais trabalha. O que te é duas palavras juntas, né? Um não, uk, e o et, que significa ainda, mais, né? Então, não mais ponei, não mais trabalha, não mais está trabalhando. Entoi oikoi, dentro da casa, então, portanto, Rodicaiópolis, Cairei, se alegra, se alegra. Dentro da casa, portanto, o de Ceópolis se alegra. Aí, aqui, olha, uma coisa para você. Aí aqui o menino perguntou um negócio difícil. Professor, qual a cadência de leitura do grego? Tenho essa dúvida porque o senhor lê diferente da leitura de um texto em português. Parece mais melódica que o português. Ela é para ser mais melódica, mas se eu quiser ler como português, eu leio. Mas eu vou estar lendo sem buscar a leitura melódica do grego. Às vezes eu tento ser mais melódico e às vezes eu paro para não ser tão didático, para não ser menos didático, melhor dizendo. Mas eu tenho amigos que conseguem fazer, né, a melodia muito melhor do que eu, né? Eu trabalhei com tradução e eu não trabalhei com poesia, assim, né? Então, eu não sou um rapsodo, né? Eu não entoo, né? Assim, mas assim, eu tento, às vezes eu tento, né? Mas então, tipo, se eu quisesse entoar isso aqui, teria que ser uma coisa assim, tipo,
oikos mikros estinala kalos, o anthropos ton noikon filei, entoi agroi hoponos kalepos estin, kai hodi kaiopolis aei mala kamle, mikros garestin ho agros, macros de hoponos, skapte garton agron, ho anthropos kai pone, polin kronon, entoi oikoi de hesukadze, kai uketi pone, entoi oikoi ho de Caiópolis caire. Tipo assim, teria para poder fazer o sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mais ou menos isso. Aí continuando aqui. Aí aqui tem um negócio diferente no italiano e no espanhol, que é assim, ele coloca, né, o texto alfa e beta na sequência, coloca um texto a mais, e aí ele vai para a gramática. E aí ele chama a gramática de enchiridion, que é transliterado do grego, né, que significa nas mãos, um manual. Uma coisa pequena nas mãos. Um manual. Vocês estão entendendo? Aí para quem gosta do italiano, aqui tá. Cominciamo il nostro corso facendo conoscenza col protagonista della nostra storia, una storia narrata in greco e che voi potrete capire immediatamente dopo aver fatto solo un po' di pratica con l'alfabeto e la pronuncia. Diceopoli, come avrete capito, è un contadino ateniense, un auturgos. Questa parola greca è formata con i due elementi, auto e erg, e vuol dire approssimativamente uno che lavora per sé, cioè un coltivatore indipendente, un piccolo proprietario terriero, non soggetto a un padrone. Aí quem não consegue isso aqui, vai para o espanhol. O espanhol é mais transparente. Deixa eu botar aqui no espanhol. O espanhol, para mim, é transparentíssimo. Eu aprendi muito espanhol estudando grego. Aí aqui. Começamos nosso curso. Eu nem leio como se fosse espanhol, eu leio como se fosse português. Começamos nosso curso familiarizando-nos com o protagonista de nossa história, uma história narrada em grego e que poderás entender imediatamente depois de haver realizado tão só um pouco de prática com o alfabeto e a pronúncia. Diceópolis, como você já terá entendido, é um campesino, um camponês ateniense, um auturgos. Essa palavra grega está formada por dois elementos, auto e erg, e quer dizer mais ou menos alguém que trabalha para si. Quer dizer um agricultor independente, um pequeno proprietário agrário, não sujeito a um patrão. Acompanharemos a história de Diceópolis em vários acontecimentos nos quais se verão implicados ele e a sua família. E fazendo aprender, você aprenderá a sua língua, uma língua que se falava na Grécia há mais de 2.400 anos. Miriam. Professor, quando eu estava traduzindo as palavras do texto, acho até que eu te mandei a atividade, eu fiquei todo dia traduzir a palavra autogrosso com autônomo, porque ela significa trabalhar para si mesmo, né? Isso. Se eu colocar autônomo, é errado? Não, não é errado.
mas você vai estar fazendo uma escolha de tradução. Tá entendendo? Aí vai se distanciar do campo semântico, você vai estar fazendo um, um hiperônimo, usando um hiperônimo, entende? Em vez de usar uma palavra mais específica, você vai estar usando, né, uma palavra mais geral. Foi isso mesmo. Achei ela prática, aí eu coloquei, mas eu acho que eu apaguei e coloquei trabalha para si mesmo. Eu mantive mas eu fiquei com essa dúvida. Pois é, mas você pode chamar ele só de camponês, não tem problema. Camponês, agricultor, o, não é um grande problema. O problema é só saber que ele, assim, ele não é um escravo e ele também não é um grande proprietário. Entende? Porque quando a gente fala agricultor aqui no Brasil, a gente já pensa no rei do gado, sabe? Naquele latifundiário que tem, assim, muitas terras, né? Nunca a gente pensa no pessoal do MST. Os pequenos, né? Os pequenos produtores. Só Isso, pensa nos mafiosos. isso, exatamente. Então, esse é só o problema, né? Então, às vezes é melhor dizer camponês, né? Fica mais fácil. Então, aí aqui preste atenção sempre nessa. Se você for ler o espanhol ou o italiano, preste sempre no que tem escrito aqui do lado, ajuda, né? As palavras ao pé de página. Para chegar a entender bem os textos que se propõem em cada momento, você deverá sempre, em primeiro lugar, dar uma olhada nas palavras que estão ao pé de cada página. Depois, na leitura, tem sempre presente a coluna marginal, essa coluna aqui ao lado, que proporcionará a você múltiplas ajudas para a compreensão. Nela há, de fato, numerosas imagens que ilustram o significado de palavras novas, vários signos convencionais que servem para dar explicações de forma clara e concisa. Um signo de igualdade, colocado entre duas palavras ou expressões, significa que tem um significado mais ou menos idêntico, como se fossem sinônimos. Seria como dizer em espanhol, madre é igual a mamá, mãe é igual mãe é igual a mamãe. O signo assim, 2 pontos, significa quer dizer, ou seja, e serve para explicar uma palavra, seria como dizer em espanhol ou em português, bom, não mal. O que é o bom? É aquilo que não é mal. Tá dando para entender? O signo com 2 flechas, né, assim, né, com pontos opostos, né, indica que as duas palavras ou expressões têm significado contrário, como dizer em espanhol, bom, contrário de mal. Tudo bem? Por último, se encontra de vez em quando o signo, esse aqui é menor que, né, para gente, mas também significa derivado, né? Que quer dizer derivado de, e serve para mostrar que uma palavra deriva de outra que já se conhece. Como se em espanhol, se a gente escrevesse bondade, se deriva de bom. Ou se você já viu já a palavra no texto, já apareceu bom, e depois vai aparecer bondade, ele coloca esse sinalzinho para dizer, olha, você lembra de bom? Você já viu a palavra bom no texto. Agora, eu estou te mostrando bondade. Olha, relacione as duas palavras. Bondade e bom. Nestas notas marginais, nem sempre se faz referência a uma derivação em sentido estrito. Às vezes se trata apenas de uma relação de pertenção, de pertinência, ou mesmo uma família, né, um campo semântico, né, uma família de palavras. Como ocorreria em espanhol se escrevêssemos trabalho e trabalhar, né? Trabalho deriva de trabalhar.
Mas, por exemplo, você pode ter visto trabalhar já no texto, e aí depois vai aparecer a palavra trabalha, você coloca nesse sinalzinho, aí ele vai dar a dica, né? Leia, né, em troca, né, no lugar mais adiante, o uso deste signo que se faz para indicar as transformações experimentadas historicamente por certas palavras. Então, na gramática, esse símbolo também vai ser usado para poder falar de verdade de palavras que derivaram outras palavras, ou palavras que contraíram vogais. Vocês entendem o que é contração de vogais? Tipo, em inglês eu digo I am, eu não digo I am, eu digo I'm. Você não diz you are, você diz your. Tá entendendo? Em grego vai ter umas contrações. E aí esse símbolo vai ser usado para mostrar, né, as contrações de vogais. E também vai se usar o oposto dele, né? A flechinha para o outro lado também. Às vezes, ao pé da página, podemos encontrar expressões traduzidas, ressaltadas com o fundo cinza. Essas expressões constituem antecipações de formas gramaticais que ainda não foram abordadas. Servem unicamente para a compreensão do texto, mas não devem aprender-se ainda. Isso aqui ele está falando do que a gente chama de vocabulário complementar. No Atenásia, entre os parágrafos, aparecem às vezes umas palavras que não aparecem no vocabulário que vem antes do texto. O vocabulário que vem antes do texto, no Atenásia em inglês, você tem que aprender naquela semana. Mas o vocabulário entre os parágrafos, não. Você pode deixar para aprender mais para frente. Tá dando para entender? Assim, pois, Dicéopolis é ateniense, Athenaiosestin, significa, né, é ateniense. Ser um cidadão ateniense, né, para um homem do século V a.C., não significa necessariamente que habitava a cidade de Atenas, propriamente dita. De fato, oikei rodicaiópolis ukentais Atenas, alá em tois agrois. Né? O Dicéopolis mora não em Atenas, mas nos campos. Aqui ele está chamando a atenção. Oikei, georgei, ponei. As três palavras com a mesma terminação. É um agricultor. Georgei, ton clerum, caiponei, em tois agrois. Trabalha, então, na fazenda, né? Cultiva a fazenda e trabalha nos campos. Observa que oikei, georgei, ponei tem sempre a mesma parte final, ei. Pensemos agora nestas formas e nos modos verbais em espanhol ou em português. Eu amo, nós amamos, tu amas, né? Tu amas, em português seria tu amas. É fácil compreender que também nela se distingue uma parte inicial, AM, e uma parte final variável, o amos, ou as, né? Inclusive, continuamos com os exemplos. A ama, né? As, amais, e assim sucessivamente. Diremos que AM é o tema deste verbo, que o amos, ou as, são terminações. Tenha em conta que o tema expressa o significado fundamental da palavra, e neste caso, a ideia de amar. É neste caso, né, a ideia de amar. Enquanto as terminações verbais nos dizem, entre outras coisas, a pessoa e o número. Assim, amo é a primeira pessoa do singular, eu. Amais é a segunda pessoa do plural, vós. As mesmas observações podem se realizar para o latim, amo, amamos, amas, etc. E como veremos imediatamente também para o grego. Nas formas verbais gregas que vêm na continuação do tema, as terminações se distinguem
com um traço, né? Este capítulo introduz a terceira pessoa do singular do presente. O verbo grego, que significa desatar, soltar, libertar, tem o tema lu, serve como exemplo dos verbos regulares. Com o tema lu, portanto, nós acrescentamos a terminação ei, se forma a terceira pessoa do singular lui, ele desata. O verbo que significa amar, phile, tema phile, está tratado como exemplo de um verbo contrato. Os verbos contratos são aqueles o tema termina pela vogal alfa, epsilon ou ômicron. E, ao encontrar-se esta vogal com a vogal ômicron ou o ditongo inicial das terminações, se produzem contrações. Com o tema phile, acrescentando-se a terminação ei, se forma a terceira pessoa do singular philei, que se contrai para philei. Vocês estão entendendo? Não se escreve. A algum momento se escreveu philei, mas parou-se de se escrever philei e começou a se escrever assim, philei, como uma contração. Vocês estão vendo a contração? E aí os gramáticos, eles colocam, né, o sinal, né, que eles trocam, né, o agudo pelo circunflexo também para mostrar que ali tem, né, escondido, né, uma contração. Ele ama, né, o significado, né, philei. Para indicar transformações deste tipo, usamos esse signo aqui, né, o maior que se lê evolui para, né? Quer dizer, significa que a forma da esquerda deriva da forma da direita. Em troca do signo, né, menor que se lê procede de, deriva de, ou seja, que a forma da esquerda deriva da direita. Por exemplo, filei deriva de filei. E aqui do lado vocês viram aqui também, né? Olha, lu, o tema lu, terceira pessoa do singular, lu. Aqui não tem contração, só tem a terminação. Aqui, file, filei, contrai para filei. Tudo bem? Aí aqui, a terceira pessoa do singular do presente do verbo ser, um verbo irregular, de uso muito frequente, frequentíssimo, é este ou estim, com ni. Então, aqui está o tema, né? E a terceira pessoa, pode ser este ou estim. Se emprega, né, estim com o ni, em lugar de esti com o iota no final, em dois casos. Antes de uma pausa, expressada graficamente por um signo de pontuação, um ponto alto, uma vírgula, etc. Ou quando a palavra seguinte começar por vogal. É para poder ter uma liaison, uma ligação entre as partes, né? Mais fáceis. Este ni final se chama eufemístico ou eufônico. Ele é um ni que a gente também chama de ni móvel. Aí, além de estim, de se encontrar em estim, né, nos mesmos casos, bastante outras palavras indicarão que vai aparecer esse ni em outras palavras, em verbos, em substantivos, adjetivos, vai aparecer esse ni, que ele é eufônico, ele é móvel, ele aparece dependendo do que vem depois. Por exemplo, aqui ele deu os exemplos aqui, né? Aqui, auturgos garestim, tem um ponto, aí bota o ni. Rodicaiópolis atenaios esti, tem um ponto médio ou alto, bota o ni. Aí, rocleros micros estim, tem a vírgula, bota o ni. Aí, calepos destim
Aí, bios. Aí tem o ni. Aí pode ser que isso aqui fosse pronunciado assim, calepos destinobios. Calepos destinobios. Mas a gente não tem certeza e tem gente que não gosta de pronunciar assim. Calepos destinobios. Algumas pessoas vão querer pronunciar assim. Calepos destinobios. Mas eu ensino que você pode pronunciar assim. Calepos destinobios. Calepos destinobios. Destinobios. Aliás, esse D junto com você vai falar esses dois S juntos. Então, você vai dizer calepos destinobios. Destinobios. Vocês estão entendendo? Esses dois E vão ser como se fosse um só E, e esse Ni vai se juntar com o. Então, vai ser destinobios. Calepos destinobios. Calepos destinobios. Então, a palavra estin ou estin é enclítica, quer dizer, não tem um acento próprio. Senão, em vez disso, ele se apoia na acentuação da palavra que precede. Por esse motivo, a escrevemos sem acento. Para uma explicação das enclíticas e das regras de acentuação concernentes, veja a gramática de consulta final deste volume, parágrafo 7. É importante que aprenda bem essas primeiras regras para começar a escrever frases em grego, porque você deverá aplicá-las com frequência. Aí, realmente, no final desse PDF e no final do PDF em italiano, tem uma parte assim com regras gramaticais e vai ter lá uma parte falando sobre as regras de acentuação. Também lá no inglês tem uma página lá que fala sobre as regras de acentuação. Mas no Atenase em inglês, ele dá algumas regras de acentuação nesse momento aqui já, no capítulo, na parte beta. Então, aqui, olha, vocês estão vendo aqui, olha, gramática, isso aqui é na parte beta, gramática, acentos. Aí vai dar algumas regrinhas. Vê se eu dou essas regrinhas. O grego ático tem 3 tipos de acentos: o agudo, o grave e o circunflexo. O acento agudo será encontrado apenas em uma das 3 últimas sílabas de uma palavra. Por exemplo, anthropos, legei, macros. Um acento agudo na sílaba final de uma palavra será alterado para um acento grave se for seguido imediatamente por outra palavra sem pontuação, vírgula, ponto e vírgula ou ponto final, entre eles. Portanto, alá-calos vai virar alá-calos. Então, não vai ser, então é como se dissesse assim, alá-calos. Você não vai dizer alá-calos, vai dizer alá-calos, alá-calos. Esse acento aqui vai perder a força. Vai se juntar, né? Alá-calos. Você vai pronunciar como se fossem as duas palavras juntas. Tá dando para entender? Uma exceção importante a essa regra ocorre quando os enclíticos, palavras como esti ou estin, que geralmente perdem um acento, em vez disso se apoiam na palavra anterior em seu acento. Seguem palavras com acento agudo em sua sílaba final. Por exemplo, calepos esti ou estin torna-se calepos estin. Calepos estin. Aí ó, você vai juntar isso aqui. Vai juntar calepos esti ou calepos estin. Então não vai ter o acento aqui, não vai ser esti, vai ser calepos estin. Calepocestin. Você vai pronunciar como se fosse uma proparoxítona. Vocês estão entendendo? Calepocestin. Você não vai dizer assim, calepocesti. Você vai dizer calepocesti. Aí aqui, o agudo na sílaba final de calepos não se transforma em grave quando a palavra é seguida por um enclítico. E o enclítico perde o acento. Observe também o que acontece quando as palavras acentuadas, como anthropos,
Ponos e oikos são seguidas por enclíticos. Antropos é uma proparoxítona. Quando uma proparoxítona é seguida por um enclítico, olha o que acontece. Antropos estin vai se tornar antroposestin. O acento, a palavra antropos vai ganhar um segundo acento. Então você vai pronunciar assim: antroposestin, antroposestin. Então isso aqui vai se juntar com esse aqui. Aí isso aqui vai ser como se tivesse duas palavras: antroposestin, antroposestin. Vocês estão entendendo? Antroposestin. Um acento agudo é adicionado a antropos e o enclítico perde o seu acento. Ponos é uma palavra paroxítona. Ponos estin, ou estin, permanece sendo ponos estin. Então, quando é a paroxítona, o esti vai continuar com acento. Então, ponos estin. O enclítico mantém o seu acento quando você tem uma paroxítona. Mas não aí aqui. Oikos. Oikos não parece uma paroxítona, mas não é uma paroxítona, é uma properispômena, porque tem um acento circunflexo. Então é oikos, oikos. Então esse aqui é longo, né? Então, oikosesti. Vai ser oi. Isso vai funcionar como se fosse um proparoxítono. Então vai ficar assim: oikosesti, oikosesti. Aí você vai aqui, vai dividir como se fosse duas palavras. Oikosesti, oikosesti, oikosesti. Tá entendendo? Tá dando para entender a melodia? E como é difícil fazer. O pessoal gosta da melodia, né? Mas não é fácil, não. Oikosesti. O acento agudo é adicionado, né, a oikos e o enclítico perde o seu acento. Aí aqui, olha, tem uns exercícios aqui. Tinha um exercício 1 alfa, aqui tem um beta. O 1 beta é um pouquinho mais difícil. No 1 alfa é só traduzir as frases do grego para o português. No 1 beta, você tem que traduzir, né, essa frase em cima, Rodicaiópolis, ukoikei, entais Atenas, e depois tem que traduzir essa frase embaixo do português para o grego, seguindo o modelo que está de cima, para você perceber a sintaxe do grego. Então, Rodicaiópolis, ukoikei, entais Atenas, significa o Diciópolis não mora em Atenas. Agora, o fazendeiro caminha para o campo, você teria que traduzir assim como Hoauturgos, Badidzei, Prostonagron, que foram as palavras que vocês já aprenderam. Hoauturgos para o fazendeiro, Badidzei para caminha e Prostonagron, que é para o campo. Vocês aprenderam para e o campo, né, no acusativo, tonagron. Tá dando para entender? Você pode mandar esses. Pode mandar. Tem aqui. Lá. Deixa eu subir aqui para vocês verem um alfa. Um alfa. Ele tá na parte alfa, né? Do texto. Então, aqui, olha, você. Depois, antes esse texto cultural aqui é interessante que vocês leiam também. Todo mundo deve. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Um alfa. Traduza essas frases, 5 frases aqui. Roponos estimacros. O trabalho é longo. Calos estinroicos. A casa é bela ou é boa. Rodicaiópolis tonoi com filei. O Diciópolis ama sua casa. Polin citon parequem rocleros. A fazenda, ela dá muito alimento, muito grão, produz muito grão. Roantropos uponei entois agrois. O homem não trabalha nos campos. Pronto, eu traduzi bem rapidinho, né? Essa aqui, porque é fácil. Essas ali é para serem muito fáceis. Aí, leia esse texto. Aí, aqui, aquela da beta.
do beta, né? O exercício beta. Aí é 2. Macros estin roagros. O campo é longo, né? É grande, dá para dizer. O campo é grande. A casa é pequena. Você vai começar com micros, com adjetivo. Micros estin rooikos. Deveria responder. Roauturgos estin esquiros. O camponês é forte. Aí você deveria começar com o Diciópolis. Ro de Caiópolis estin auturgos. Você deveria responder. Rocleros polin citon parekei. A fazenda produz, dá muito grão, muito alimento. O homem carrega a pedra grande. Você deveria dizer Hoanthropos megan liton ferei. Hoanthropos megan liton ferei, que foi as palavras que vocês aprenderam para pedra grande, né? Megan liton. Hoanthropos ton citon parekei. O homem dá muito alimento, fornece muito alimento, muito grão. Diciópolis levanta a pedra pequena. Aí você deveria dizer Rodicaiópolis ton micron liton aire. Rodicaiópolis ton micron liton aire, né? O Diciópolis levanta a pedra pequena. Aí aqui tem um textozinho para ler. Esse aqui, Rocleros, a fazenda. Macros estin roponos, kai calepos, rodealturgos, ucocnei, alaei georgei ton clero, calalos garestin rocleros, kai polin citon parekei, kaireun hoanthropos, esquiros garesti, kai upolakis camnei. A fazenda. Longo é o trabalho e difícil, mas o fazendeiro não desanima, não fica ocioso, não é covarde, não é preguiçoso, mas sempre cultiva a fazenda, pois a fazenda é bela e produz e dá muito grão, muito alimento. Então, o homem se alegra, pois é forte e não se cansa muitas vezes. Não se cansa, não fica cansado frequentemente. Aí vai ter as perguntinhas. O que o fazendeiro não está fazendo? Ele não está se esquivando, ele não foge, ele não é covarde. O que ele sempre faz? Ele sempre cultiva a fazenda. Aí, o que a fazenda oferece? A fazenda oferece muito grão, muito alimento. Por que o homem se alegra? Porque ele é forte e não se cansa muitas vezes. Aí você vai, de acordo com o texto, respondendo. Aí aqui você traduz para o grego. Diciópolis nem sempre se regozija. Aí você vai dizer assim, Rodicaiópolis, ucaei, kairei. Ele sempre trabalha no campo. Aí você pode dizer assim, aei, kairei, entoi, agroi. Então, ele muitas vezes cansado, ele está muitas vezes cansado, pois o trabalho é longo. Aí você vai dizer alguma coisa como você vai dizer assim, né? Kamnei gar roponos rogarponos esti macros. Você pode dizer uma coisa assim, parecido, ou mudar um pouco a ordem das palavras. Aí, mas ele não se esquiva, pois ele ama a sua casa. Aí você vai dizer assim, alá ukoknei, fileigar tonoikon. Uma coisa assim. Tudo bem? Aí eu não escrevi porque demoraria mais tempo, né? Aí deixa eu tentar. Aí aqui no finalzinho ele vai dar aqui um trechozinho de grego clássico, de grego original. Aí aqui, isso aqui é uma frase famosa de Heráclito.
Panta corei caiuden mene. Tudo flui e nada permanece. Sabe, como uma onda no mar, né? Tudo que já foi. Como é que é? Canta aí pra mim, ó, como é a música? Lulu Santos. Tudo que já foi não é de novo aquilo que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então a ideia, né, filosófica do devir, né? A realidade está sempre em mudança, né? Panta corei, tudo flui. Caiuden mene, e nada fica, nada permanece. Aí aqui ele também vai dar, né, o nome o título do Evangelho vai também ter uns trechos do Novo Testamento. Aí aqui você tá vendo no livro esse ícone aqui religioso, no livro que está escrito em latim, secundum Luca, de acordo, segundo Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas. Aí aqui, como é que diz isso em grego? Normalmente se diz assim, né? To hagion evangelion to katalukan. To hagion evangelion to katalukan. Normalmente nos manuscritos você ia encontrar só letras maiúsculas e sem separação entre as palavras. Aqui é porque é o título, seria o título do Evangelho, o título das edições críticas normalmente aparecem assim em letras maiúsculas, né? Então aqui está tudo em letras maiúsculas, né? O Santo Evangelho, e Evangelho é uma boa nova, uma boa mensagem, né? Tocatalucan, aquele, né? O segundo Lucas. Então, Hagion, Evangelion, Tokatá, Lucan. Isso. Lucas se escreve com ômicron Y, né? Para fazer o som de Lu, né? E aqui tá no acusativo, por isso que tem esse ni. Se fosse nominativo, seria Lucas, com sigma no final. Pronto. Aí eu extrapolei um pouquinho o tempo, porque eu queria chegar aqui no final do capítulo. Aí vocês viram, né? Os exercícios que tem para fazer são esses. Se você quiser fazer os do espanhol, também tem lá no espanhol e também tem no italiano. Eles só são um pouquinho diferentes. Mas tem exercícios também no final do capítulo para fazer. Aí, deixa eu ver aqui uma coisa boa para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui cadê aqui? Não. Era mais fácil eu chegar aqui. São 10h31. Ainda dá tempo de eu fazer isso. Pronto. Aqui no espanhol, acho que também no italiano, vai ter uma lista de palavras. Uma lista de palavras. Estão vendo? Um léxico do capítulo 1. Aí essa página é boa porque dá para você relembrar. Então você tem que relembrar todas as palavras. Essas palavras todas, quando terminar esse capítulo, você tem que ter aprendido. Esti, aire, epaire, badidze, georgei, resicadze, catidze, camne, catadune, catatribe, lege, luei, oikei, parekei, ponei, scaptei, stenadze, ferei, filei, flegei, cairei. Os pronomes auton, realton. Aí aqui, substantivos, roagros, roantropos, roauturgos, robios, rohélios, rocleros, rolitos, rooicos, roponos, rocitos, rocronos, nomes próprios, rodicaiópolis, adjetivos, atenaios, aocnos, aperantos, eleuteros, ricanos, isquiros, kalos, macros, megas, megan,
micros, polus, polun, calepos. Aqui quando tá assim, AC é porque é o acusativo, o nominativo é esse aqui, megas. Aí, continuando, conjunções, não, preposições, pros, mais acusativo, ek, mais genitivo, em, mais dativo, ripô, dativo ou acusativo, advérbios, aei, mala, uk, que tem essas três variações, né? O não, o quete, que é o não mais, polaques, telos, conjunções, alá, gar, de, cai, men, locuções, dioligo, entais Atenas, ó, Zeu, interjeições, ó. Então, esse vocabulário todo vocês têm que ter aprendido depois de terminar o capítulo 1. Tudo bem? Então, se vocês aí deem uma olhada, são todas essas palavras têm que aprender. Tudo bem? Aí agora eu vou encerrar a gravação. Obrigado. A gente vai tentar chegar até o 4. Até o capítulo 4. Eu vou encerrar a gravação.